Então, Rodrigo, já que nós vamos falar das alterações laboratoriais, e claro que nesse momento e todo o seu percurso, né, de maior experiência, no caso eu também tenho uma especialidade por conta da biomedicina na análises clínicas, mas o meu campo de Uhum, atuação sempre foi a pesquisa, né? Então fiz mestrado e doutorado e acabei uhum, seguindo na vida acadêmica mais puramente do que análises clínicas em si. Então, por isso que dá para complementar algumas coisas, mas com certeza a experiência maior vai vir aí da sua prática e eu acho isso muito válido. Mas antes da gente falar das alterações, eu queria comentar um pouco do contexto, né? Porque a gente claro, importante. precisa entender um pouco do que está acontecendo agora, porque eu fiz umas duas lives anteriormente no início da pandemia e a gente ainda não sabia muitas coisas, né? Sobre, inclusive, Uhum, ficou até uma coisa em alguns discursos, não meu, né? Mas a gente ouve por aí uma coisa meio banal, uma coisa muito focada no grupo de risco, né? Hipertensos, diabéticos. E o que a gente está vendo hoje é uma mudança disso por conta do que a gente está visualizando na população sim, brasileira, né? Que é uma população que a gente está vendo que está sendo acometida são mais jovens, né? Não necessariamente com fatores de risco associados, né? E a gente sim. está vendo aí também, e aí muita gente me perguntou, e eu achei bem legal que foi bem proposital da live, perto da live, sobre essa questão da idade, dos fatores de risco, e o que a gente vê é que todos estão sujeitos, né, suscetíveis, e o que vai depender, né, dessa resposta é a resposta imunológica desse indivíduo. Porque o que a gente está Uhum, vendo de alteração, o que você vai comentar de alteração, tem relação com essa resposta. Como que esse organismo está respondendo ao coronavírus? Né? A gente está vendo aí muitos infectologistas comentando sobre a complexidade dessa infecção, no sentido de estimular demais o nosso sistema imunológico, no sentido de, com isso, né, acabar gerando aí alterações circulatórias, alterações de formação de pequenos trombos, de alteração da pressão arterial, de alteração dos batimentos cardíacos. E principalmente nessa história da resposta imunológica, né, de atrapalhar, assim, o nosso organismo tenta responder, mas ele acaba se uhum, excedendo demais e não consegue sim, dar conta dele mesmo, né? Mais ou menos isso, de uma maneira mais exatamente. simples. E essa alteração que ele está gerando, como por exemplo a formação de pequenos trombos, isso pode gerar uma série de repercussões em vários órgãos e não necessariamente na parte respiratória. Então, a gente no Uhum, início estava falando muito dessa questão respiratória, uma parada respiratória, ou sim, sim, cardiorrespiratória, mas a gente está vendo aí pessoas morrendo de AVC, né? Morrendo ou tendo alterações renais, por conta também desse muita. comprometimento renal. E muitas vezes a gente não para pensar, e eu já começo a me colocar no lugar do aluno, se não é uma resposta exagerada. E aí a gente tem que associar todos os órgãos em relação a isso, né? Então, eu vi que essa Uhum, semana mesmo você comentou com a gente, né, algumas alterações graves que vocês têm visto aí no sim, laboratório. sim, E é por isso que eu quis dar um pouco de contexto para a gente entender que a Covid-19 ela não está só acometendo o sistema respiratório, ela está acometendo nossos sistemas de uma forma geral, ela pode gerar aí uma alteração circulatória também, uma alteração renal, e aí podendo gerar inclusive um infarto, um AVC, que teoricamente não seriam manifestações que a gente associaria, né, ao vírus. exatamente. Então aí eu já queria, aí agora sim, toda a palavra sua para ver o que dentro desse contexto vocês têm visto aí de alterações. Tá joia. Bom, então a gente vai passar direto para comentar a parte laboratorial mesmo, sem falar do diagnóstico, etc, né? Pode falar do diagnóstico também, tá disponível, já que vocês Tá também estão joia. Não, é porque fazendo. assim, muita gente tem dúvida em relação ao diagnóstico, né? Porque assim, quando a gente fala de exame, a gente tem os exames que são feitos para diagnóstico e tem aqueles exames que são feitos para acompanhamento. Então, para diagnóstico, a gente tem preconizado o padrão ouro, que é o PCR, Uhum, que é o RT-PCR, né? uhum, E em tempo real, que é o padrão ouro, mas tem um período de tempo que deve ser feito. Porque quando a pessoa entra em contato com o vírus,
ela obviamente vai desencadear toda essa resposta imune que você já relatou, né, que você citou aí, mas ao mesmo tempo, quando ela desenvolve a doença, ela vai tendo aumento da carga viral. E aí, quando ela começa a apresentar sintomas, é o momento já de se fazer o teste molecular, que é o PCR, certo? E esse teste molecular, obviamente, ele é o padrão ouro porque ele vai detectar o RNA viral. Então, é a coleta feita por um suave de nasofaringe e orofaringe. Eu até fiz os treinamentos, eu fui responsável por fazer o treinamento na rede de Vitória, dos profissionais que vão fazer essa coleta, que estão fazendo essa coleta. Né? Então a gente colhe o suave é, para quem não conhece, né, é como se fosse um cotonete, só que é um grande cotonete, assim, bem extenso mesmo, né? E aí ele não, tem gente que acha que ele fica só aqui nessa partezinha do nariz, não, ele vai lá na nasofaringe, vai lá atrás, assim, ó, ele pega, chega lá perto do ouvido médio, então o suave que é desse tamanho, ele vai ficar só um pedacinho para dentro, para fora, né? E aí até dá lacrimejamento, né, que é normal, pode dar vontade de espirrar. Então a pessoa que está fazendo a coleta tem que ter muito cuidado. Tem toda uma sala, um ambiente Todo fechado, né, todo EPI, né? paramentado. A gente tem normas para fazer essa coleta. Então é um swab de nasofaringe e um swab de orofaringe, na região das amígdalas. Aí vai no meio de transporte viral, a gente colhe e manda para o LACEN. É o LACEN que faz esse teste de PCR, que é o RT-PCR. E aí, até 7 dias, até 8 dias, você consegue ainda identificar, né? Ele tem uma sensibilidade boa. Mas essa sensibilidade vai caindo, porque a carga viral vai diminuindo com o tempo. Então ela tem uma curva, né? A carga viral aumenta, aí depois ela diminui. Então lá para o 10º dia já começa a diminuir a sensibilidade do teste, vai diminuindo aos poucos. Mas qual a alternativa além do RT-PCR? São os testes sorológicos. Então, o teste sorológico vai ser o ELISA, uma imunofluorescência, o próprio teste rápido, que vai identificar o quê? Vai identificar anticorpos. Vai identificar o IgM ou o IgG, né? Porque você pode ter detecção dos dois. Então, numa fase aguda, você vai ter identificação do IgM. Numa fase mais tardia, você vai ter identificação do IgG. Então, qual é o nosso sonho? O nosso sonho, se a gente vivesse num mundo, vamos pensar assim, o mundo de fantasia seria testar todo mundo com teste, né, sorológico e com PCR molecular. Esse seria o sonho, mas a gente... nenhum país do mundo consegue fazer isso. Então, qual é a medida mais adequada? São esses estudos epidemiológicos que são feitos, né? Então, por isso que diariamente tem gráficos, vê a curva, e aquilo que fala muito, achatar a curva e tal, porque não tem como testar toda a população com esses dois tipos de testes. Né? Mas o ideal seria que, se você fizer um teste, por exemplo, se eu fizer um teste hoje, qual é o meu sonho? Meu sonho é dar PCR negativo e IgG positivo. Significa que eu já tive contato e estou curado. Sim. Pelo menos, a gente sabe que o vírus pode sofrer mutação, então, assim, no próximo ciclo do vírus, né, aí provavelmente já teremos uma vacina e tudo mais, né? A gente vai sair dessa, né, se Deus quiser. Mas, enfim, hoje a testagem está sendo dessa forma. Além dos inquéritos epidemiológicos que estão sendo feitos, né, teve uma primeira fase do inquérito, vai ter uma mês que vem, enfim. Esses inquéritos epidemiológicos têm esse objetivo de verificar como é que está a disseminação do vírus na população. Isso serve para nortear as políticas, serve para avaliar, bom, agora dá para liberar determinado serviço, dá para fazer um rodízio aqui, né, dias pares, dias ímpares, etc. Então, esses inquéritos epidemiológicos têm esse objetivo. E aí são testes rápidos que são feitos. Eu que dei o treinamento também desses profissionais que, pelo menos de Vitória, né, que estão fazendo esses testes rápidos. Né? Então, treinamento eles me chamam. Treinamento chama Rodrigo. Né, professor? Vou dar treinamento, chama Rodrigo. Isso aí, não. Mas enfim, a gente está... tem experiência para ensinar. A gente tem que ajudar, né? Tem que contribuir. Esses dias eu peguei um plantão lá também para ajudar, enfim, a gente tem que
tá na chuva para se É, molhar, né? Então, é verdade, então eu ainda admiro mais com um muito. número reduzido de pessoas, né? Enfim, Admiro muito. mas E por isso coloquei aí é, também pra gente você, pra gente já colocar aí também nosso agradecimento, porque nós estamos vendo essa dedicação total de vocês, né? Então isso é muito legal, muito bonito. Então, assim, eu fico com a parte do ensino, orientando as turmas, e você fica com os dois, olha que lindo. Além da turma, tem o é, laboratório. Mas já que você é, falou do diagnóstico, Rodrigo, é bom a gente frisar uma coisa também. Apesar do PCR ser um teste muito padrão ouro para a Covid, né? Nós sabemos uhum, que ainda pode dar um negativo. A gente sabe que ele é um teste muito complexo, RNA sim, mensageiro, sim, porque ele detecta o RNA mensageiro, né? Viral. Por isso aí, isso toda essa uhum, dedicação na coleta que você colocou. Então, só que a gente sabe que o RNA mensageiro ele é instável, ele é muito fácil de você não conseguir, na verdade, captá-lo através da extração de RNA, por exemplo. Eu sei que no meu doutorado eu isso. trabalhei com expressão gênica, que é Ah, exatamente o que tá vocês vendo? tentam fazer. Expert, né? Então, assim, é importante que muitas vezes esse teste não dando positivo, não quer dizer que talvez você não tenha, mas tem a explicação do que você deu da Exatamente. fase. E tem uma outra explicação que é aquela explicação analítica mesmo, daquele teste que não Sim, ter, por sim, exemplo, uma carga de RNA suficiente para gerar uma extração e uma PCR adequada. Então a gente tem que isso ficar aí. atento com isso também, né? Que não quer dizer, tô livre, vou sair por aí, não vou fazer Isso é isolamento importante. e tá tudo bem. Muito bem lembrado, Kézia. É questão, né, os testes eles podem dar um resultado falso positivo ou falso negativo também, né? Então você tem os dois lados. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Nós profissionais de saúde temos que ter esse entendimento e principalmente informar os nossos, né? Informar nossa família, nossos amigos, principalmente. Eu acredito que a gente tem que começar da nossa casa, daqueles que a gente convive, que não tem esse conhecimento e disseminando essa informação, porque a educação realmente ela vai transformar, É né? isso, você Em falou todos os tudo. sentidos, Você né? falou tudo, porque muitas vezes as pessoas também não acabam não entendendo esse propósito do que a gente está fazendo aqui, que nada mais é Isso do que aí, ensinar mesmo e orientar exatamente os nossos para eles divulgarem essa informação. Isso é uma coisa que eu sempre falo em sala de aula também. Em primeiro lugar, a gente está aprendendo esse conteúdo para passar para os da nossa casa e aí ir um ciclo, né? isso De aí, informações confiáveis e perfeito, científicas, né? isso aí. Isso aí, Rodrigo. Bom, então, quer que eu fale um pouquinho dos exames? Quero. Vamos começar. É. Vou começar pelo exame que é mais solicitado, né, no laboratório clínico, que é o hemograma. Então, se você qualquer lugar que você for, você vai num PA, eles vão fazer seu hemograma, enfim, o hemograma é o exame mais solicitado, né? Espero que tenha algum aluno de hematologia assistindo aí. Sim. Bom, a gente divide o hemograma em série vermelha, série branca e plaquetas, né? Então, a série vermelha a gente avalia mais a questão de ter uma anemia, se é uma anemia microcítica, normocítica, macrocítica, enfim, as alterações das hemácias. Na, na doença, né, na Covid-19, alguns pacientes, mas assim, não é algo que faz parte da rotina, então a gente tem estudos que mostraram que alguns pacientes mais graves desenvolveram uma leve anemia, né? Nem sei se foi leve, mas assim, desenvolveram anemia. Eu li esse trabalho há algum tempo, não lembro o valor de hemoglobina exato, mas assim, desenvolveram anemia, demonstrando mais gravidade. Mas, assim, não é um parâmetro que salta aos olhos, que chama atenção, mas é mais um relato mesmo. Então, na série vermelha, basicamente, você não vai ter alterações na Covid-19. Alguns poucos pacientes terão anemia. Já na série branca, não. É aquilo que você falou. Então, a série branca vai avaliar o que? A resposta imune. Então, vai avaliar como que as nossas células de defesa estão reagindo frente àquela infecção. Então, o que a gente observou, né, e aí os estudos mostram também, que ao contrário do que a gente espera que acontece nas infecções virais, na maioria das infecções virais, a gente encontra um aumento de linfócitos, né? Então, o que a gente espera? Bom, infecção viral, a gente espera linfocitose, que seria aumento de linfócitos. Mas na COVID acontece justamente o contrário. Então, a gente observa o quê? Uma linfopenia,
ou você pode falar linfocitopenia, Aham. tá? E aí, essa linfocitopenia ou linfopenia, que é justamente essa diminuição de linfócitos, ela demonstra o que para a gente, né? Qual que é o significado clínico? Porque não basta você ver um número e interpretar. Fazer análises clínicas é diferente de fazer exame, né? Fazer exame é você botar na máquina lá e liberar. Fazer análises clínicas é você interpretar, debater, Gerar um conversar com a laudo, né? equipe, conversar com o médico, entender aquele caso para ter uma qualidade do resultado que você está liberando ali. Então, essa linfopenia está associada ao quê? Uma menor resposta imunológica ao vírus, né? Então, isso é um prognóstico ruim. Quanto menor a contagem de linfócitos, pior vai ser o prognóstico. Tá? Então, é uma informação aí que vocês têm que gravar. Então, pode pegar um caderninho aí e anotar, né? Linfopenia, diminuição de linfócitos, tá? Um outro achado que a literatura traz para a gente em relação ao hemograma, mais especificamente em relação à série branca, é a leucocitose, que é aumento da contagem total de leucócitos, tá? E podendo ter uma neutrofilia, que seria aumento de neutrófilos. Mas nem sempre isso vai acontecer, tá? Quando que isso geralmente acontece? Isso acontece quando você tem uma infecção bacteriana associada, porque isso acontece bastante também, e é um fator de gravidade, né? A infecção oportunista, bacteriana. Então você vai ter aumento de leucócitos, né? Então a contagem total aumenta, podendo ter aumento de neutrófilos, inclusive com aumento de neutrófilos jovens, que a gente chama, né? Então são os bastonetes, metamielócitos, mielócitos, etc. Então esses neutrófilos jovens, quando tem um aumento percentual, a gente fala isso de desvio à esquerda, ou desvio para a esquerda. Então, esse desvio à esquerda é um achado importante também, demonstra um prognóstico ruim. É uma coisa muito importante você falar, Rodrigo. E aí você vê que, diferentemente do que a gente esperava, igual você falou, que seria um aumento de linfócitos, a gente não vê isso, a gente está vendo um aumento de neutrófilos, né? Muitas vezes. É. E a gente está vendo uma resposta imunológica aí que é uma resposta que a indução, né, dessas células que a gente observa no hemograma, né? Com certeza é uma indução dessa resposta imunológica, né? Então, eu lembro que sempre nas aulas de imunologia eu começava já com hemograma, porque as pessoas costumam não gostar de imunologia, né? Aí eu colocava o hemograma para a pessoa falar assim: ah, não, eu vou ter que ler isso o resto da minha vida. Então, eu tenho que aprender que a oscilação dessas células, ela tá relacionada a citocinas ou, né, a substâncias inflamatórias aí liberadas. Então, só lembrando que quando você tem essa leucocitose e neutrofilia, é uma resposta não propriamente do curso natural da doença, né? Mas devido a uma infecção oportunista, uma infecção bacteriana. Sim. Tá? Então, a gente tem de praxe linfopenia ou linfocitopenia, que é o padrão, né? Então, a gente até às vezes fica na dúvida se é dengue ou se é Covid, porque a dengue também dá linfopenia, né? Então, investiga os dois até, muitas vezes vai fazer o teste rápido para dengue e o teste para Covid, certo, porque gera essa dúvida. Eu tenho visto muito isso, Rodrigo, é comum então, né? Eu vi você está comentando agora, eu ouvi um caso essa semana de uma menina que também fez os dois, porque no início estava desconfiando de dengue. É isso aí. E o que é importante, né? A gente está falando só de Covid, mas as doenças, as arboviroses estão aí, né, pessoal? Então, o sistema de saúde não tem só Covid. A gente tem que lembrar que já existiam várias doenças e a gente já vinha batalhando contra essas doenças e agora veio mais uma para inchar o sistema. Então, a gente tem que realmente ouvir o que o Ministério está falando, porque não é brincadeira. Tá? Um outro achado do hemograma que é bem importante, né, falando aí mais do hemograma, é a questão das plaquetas, né? Porque como eu falei no início, você tem a série vermelha, a série branca e as plaquetas. Então, o que a gente observa também é uma diminuição de plaquetas. Então, a gente observa o quê? Uma trombocitopenia ou plaquetopenia, que é a mesma coisa, né? E aí, quando você tem uma contagem baixa de plaquetas, e é importante frisar que o paciente ele vem sendo acompanhado, né? Então faz uma curva, né, que a gente chama. Ele escolhe um exame hoje, outro amanhã, ou 2, 3 no mesmo dia, dependendo da gravidade,
para fazer uma curva e acompanhar os marcadores. Então, quando você vê plaquetas diminuindo, isso é um prognóstico muito ruim. Por quê? Porque é um prognóstico daquela coagulação intravascular disseminada que você falou lá no início. Rodrigo, que bom Tá? que você frisou isso. Então, É tão legal associar as coisas com, né? Eu falo, desculpa te interromper, mas é porque eu falo tanto Não, fica à disso, vontade. Rodrigo, em sala de aula, porque às vezes os alunos têm uma visão assim muito, eu vejo, né, muito focada no resultado do exame, sem associar com a condição patológica, porque é a condição patológica que está evidenciada aí no exame. Então, que bom. É isso aí. A não ser que ele já tenha, né? A não ser que ele já tenha alguma outro distúrbio de plaquetas, né? Mas é por isso que se faz uma curva. Sim. Porque se ele já tem algum distúrbio de plaquetas, né? Uma púrpura trombocitopênica idiopática, uma púrpura trombocitopênica trombótica, enfim, algum distúrbio de plaquetas que leve à diminuição, pela curva você consegue saber. Se ele já tem plaqueta baixa, vai permanecer ali baixo, mas se ele já tem plaqueta baixa, por causa da coagulação intravascular, ela vai cair mais. Então, essa curva é super importante. Costumo dizer assim, que um exame sozinho, muitas vezes, ele não quer dizer nada. Tanto do ponto de vista, assim, um exame, um hemograma sozinho não quer dizer nada, e mesmo uma série de exames num único momento também, muitas vezes, é pouco. Então, você tem que fazer vários exames ao longo de um tempo, para saber como é que está a evolução naquele caso, né? Verdade. Então, isso é super importante de frisar, tá? Já que a gente falou, então, de coagulopatias, né, de plaquetas e tal, acho que vale a pena frisar que existem outros marcadores para avaliar essa coagulação intravascular. Então, além da contagem de plaquetas, existe um marcador chamado D-dímero. D de dado, dímero, ou dímero D, né? Então, quando você tem o D-dímero aumentado, isso também é um marcador de coagulação intravascular disseminada, tá? Por quê? O que é o D-dímero, pessoal? Então, só para entender e contextualizar. Quando você tem uma injúria, né, uma lesão vascular, o que vai acontecer ali? Vai acontecer a formação de um trombo, né? Então, de uma coagulação, um coágulo ali, né? Então, aquele coágulo vai formar justamente para não deixar aquela hemorragia acontecer. E aí, depois daquele vaso ter sido curado, né, dele ter sido reparado, reparação do dano, o que vai acontecer? Não é necessário mais ter aquela fibrina ali. Não precisa de ter aquela rede de fibrina, aquelas plaquetas ali. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a fibrinólise. Então, você imagina que eu pego aqui e machuquei o dedo, cortei o dedo aqui. Vai começar a jorrar sangue e vai vir aqui. Vai formar um tampão plaquetário, né, que é o tampão primário. Depois vai ativar a cascata de coagulação, formar a rede de fibrina e tal. Né? Depois vocês vão estudar isso bem detalhado. Quem já estudou vai relembrar. Várias vezes no curso. Aí isso aí. Aquele vaso, né, ele vai ficar ali por um tempo sendo reparado. Então aquela rede de fibrina é importante para a reparação do dano. Depois que aquele dano foi reparado, não é necessário ter aquela rede mais. Então o que vai acontecer? Aquele coágulo vai sendo degradado, vai entrar em ação a fibrinólise, né? E aí essa degradação da fibrina libera fragmentos. Um desses fragmentos é o dímero D, tá? Ou D-dímero. Então ele é um produto da degradação da fibrina. Então quando a gente tem aumento do D-dímero, isso significa que você está tendo muita formação de fibrina. Conseguiram correlacionar? Se eu tenho muito D-dímero, é muita fibrina. Muita fibrina é o quê? Muita coagulação. Então por isso que o D-dímero aumentado é um prognóstico ruim. Porque, como a professora Kézia colocou no início, né, um dos grandes problemas é justamente essa coagulação que pode acontecer em vários locais, levando a AVC, levando a infarto, levando a complicações, né, de forma sistêmica. Então, outro exame que avalia a coagulação é o TAP, ou TP, que é o tempo de protrombina. Ele avalia o quê? Ele avalia o mecanismo extrínseco, né, a via extrínseca e a via comum da coagulação. TAP ou TP, tempo de protrombina, é muito usado para acompanhar pacientes que fazem uso de anticoagulante oral. Por exemplo, toma varfarina, aí tem que regular a dose de varfarina, pacientes que já tiveram AVC, já tiveram AVE, enfim, já tem problemas de hipercoagulabilidade, né?
eles têm que tomar anticoagulante oral e são monitorados pelo TAP. Quando o indivíduo tem essa coagulação intravascular disseminada, esse tempo fica prolongado, tá? Então, quando você tem essa coagulopatia que a gente chama, né, coagulopatia de consumo, é a trombocitopenia, é o dedímero aumentado e o alargamento do tempo de protrombina, tá? Então, isso aí demonstra pra gente o quê? Demonstra aquela alteração característica que é um prognóstico ruim, um prognóstico muito ruim, tá? Além disso, pode ter alteração também do outro, né, que a gente chama, que é o PTTK, né, que é o TAP, pode ser feito em conjunto com PTTA, ou TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativado. Tá? Então, ele pode ter uma alteração também, pode ter um prolongamento do seu tempo aí. Tá joia? Então, tem até uma tabelinha, deixa eu até ler aqui, deixa eu ler essa tabelinha aqui, que ela fala o seguinte pra gente. Para avaliação da coagulação intravascular disseminada, existe um fluxo, né, que você vai dosar o quê? Vai ver a contagem de plaquetas, a plaquetometria. Então, aí ele vai atribuir pontos, tá? Então, tem uma tabelinha assim, pontos 0, 1 e 2 pontos. Então, se a plaqueta tiver maior que 100 mil por milímetro cúbico, é 0, ou seja, está tudo beleza, está tudo jóia. Se a plaqueta tiver entre 100 e 50 mil, vai contabilizar 1 ponto. E se a plaqueta tiver menor que 50 mil, vai contabilizar 2 pontos. Então, você vai fazendo essa pontuação aí. Aí o dedímero. Se o dedímero tiver baixo, 0, está normal. Se o dedímero tiver moderadamente aumentado, é 1 ponto. Se o dedímero tiver fortemente aumentado, significa que ele está 5 vezes acima do valor, 2 pontos. Então aí você vai somando. Né? Você deu 2 pontos na plaqueta, mais 2 pontos no dedímero, já são 4 pontos. Aí depois vem o quê? O prolongamento do tempo de protrombina, que é o TAP. Se teve um prolongamento maior do que 6 segundos, 2 pontos. De 1 segundo, 1 ponto, e menos que 3 segundos, 0 pontos. Tá? E aí você vai somar. Se der maior do que 5, é compatível com a coagulação intravascular disseminada. E além disso, tem também um outro parâmetro, que é o fibrinogênio. Então, quando o fibrinogênio cai para menos que 100, você soma 2 pontos também. Então, tem esse fluxo, essa tabelinha, para os médicos, né, avaliarem. Então, por isso que eles pedem dosagem de plaqueta, dedímero, TAP e fibrinogênio, para saber como é que está, então, a coagulação intravascular disseminada. Mas, Rodrigo, é vocês um parâmetro que colocam esses valores, ou quem faz esse fluxo Não. é o próprio médico? É o médico que faz, né? Então ele pede os exames e tem que ir avaliando ali, tem que ir interpretando. Mas assim, a gente acaba que já sabe, né, também. Então a gente acaba olhando ali e tal, calculando, né? Enfim, se precisar a gente conversa, a gente discute, né? A gente costuma, alguns mais, outros menos, né? A gente costuma conversar bastante, né? Interagir bastante com a equipe. Porque essa interação é importante. Às vezes eu tenho que descer lá para saber como é que está essa paciente, o exame está assim, né? Então, Nossa, a gente tem que trocar essa ideia o tempo todo. Também. Porque é exatamente o que eu também comento, né? Do nosso papel, Rodrigo, porque às vezes fica um pouco limitado, assim, eu vejo, né? As pessoas comentam, fica só em laboratório, né? Não participa. Não, muitas vezes para liberar um laudo ou um resultado igual você fez, você chama um colega, você vai lá ver como é que é o paciente, você muitas vezes pode conversar com o médico e saber se é isso mesmo, né? Saber se... Com certeza. Para você ter essa segurança na liberação, né? Sim, sim. Porque, assim, por mais que a gente tenha lá, quando a gente está analisando, tem assim, a indicação clínica, né? Então vem lá escrito pra gente, indicação clínica do exame. Mas muitas vezes tem algo a mais ali que se suspeita e que não está na indicação clínica. Sim. Entende? Então é importante ter esse... Por exemplo, teve um dia que teve um paciente que estava assim, indicação clínica, dor abdominal. Mas aí eu avaliando, eu estava no plantão nesse dia. E os parâmetros muito característicos de algo mais grave. E eu vi que não tinha exames bioquímicos que avaliavam função pancreática, como amilase, lipase. E aí eu desci para conversar com o médico, como é que tá esse paciente, tal, ele tá mal, não sei o que. Eu falei, doutor, vou dosar lá uma lipase amilase, depois eu te falo. Aí eu dosei lipase amilase e deu alta.
E aí depois o médico encaixou, era pancreatite, né? Então, assim, Olha o seu pancreatite pode ser papel muito grave, né? fundamental aí nesse caso. Né? Exato. É Então, eu justo. já vi paciente entrando de maca e saindo de caixão por causa de pancreatite, né? Pancreatite aguda E é olha bem grave a também. sua visão detalhista, né, daquela alteração laboratorial foi fundamental para a resolução do caso. É uma coisa que eu sempre falo, né, que existe essa importância, né, e melhor ainda quando a equipe está disposta a receber isso, né, igual você foi lá, Exatamente. conversou com o médico e ele de prontamente também aceitou esse seu pedido. Então eu vejo que muitas Exato. vezes o nosso trabalho ele vai ter que ser exposto dessa maneira, né? De você ir colaborando. Ninguém vai passar na frente de ninguém. A gente está aqui para contribuir, Exatamente. né? Tanto o biomédico, farmacêutico, o médico, todos, para chegar na Com melhor certeza. resolução, né? E assim, a gente tem dúvidas o tempo todo, ninguém sabe tudo. Tem Excelente, colegas lá que trabalham. excelente frisar isso também. A gente precisa um do Eu outro, tenho né? colegas lá bem mais antigos do que tem 30 anos de laboratório, que tem dúvida, me procura e vice-versa, um ajudando o outro, entendeu? Então, assim, ninguém trabalha sozinho, não. Quem acha que trabalha sozinho é equipe, junto com a enfermagem, junto com os médicos, junto com os técnicos, tem cada técnico lá que também tem muita experiência, Exato. Não, eu entende? vejo, eu Então, tenho assim, alguns na minha turma, nas minhas tem turmas, técnicos lá que muito vão bons, muito contribuindo, isso é bons. legal, né? Isso é muito bom. É, não, tem que saber que é equipe, ninguém trabalha sozinho, não. Isso é fato, né? E aí, Kézia, é importante frisar também de outras alterações, né, que a gente pode observar. Por exemplo, o que costuma se alterar também é a função hepática. Certo. Então, para avaliar a função hepática, tem que dosar os marcadores, né, que são principais. A AST, que é a aspartato aminotransferase, a ALT, que é a alanina aminotransferase, a dosagem de bilirrubinas também, bilirrubina total, bilirrubina direta e bilirrubina indireta. E dosagem de albumina também, né? Porque a albumina vai acabar diminuindo em função da lesão hepática. Então, vamos entender, pessoal, olha só. A AST e a ALT são enzimas, tá? Então são enzimas que estão dentro das células hepáticas, podem estar presentes também em várias outras células do corpo, podem estar presentes no músculo esquelético, músculo cardíaco, os rins, etc. Mas a gente tem essas células em grande quantidade, essas células não, desculpa, essas enzimas em grande quantidade nas células hepáticas, tá? E aí quando acontece um dano, né, uma lesão que ocorre morte celular, o que, que vai acontecer com essas enzimas? Elas vão extravasar na corrente sanguínea. Então, por mais que eu tenha um limite de referência, quando você começa a ter morte celular, começa a ter extravasamento dessas enzimas na corrente sanguínea. Então, você aumenta os níveis de AST e de ALT. Isso tem sido observado também em alguns pacientes com Covid. Também é um prognóstico ruim, né? Então, quando você... o Covid, qual é o prognóstico? Você tem que avaliar todos os marcadores. Marcador de coagulação intravascular, marcador hepático, marcador renal. Tem que olhar tudo. Então, se ele tiver com piora desses marcadores, o prognóstico, obviamente, que é ruim, né? A bilirrubina vai aumentar porque a bilirrubina é um produto da degradação das M-proteínas. Então, a principal M-proteína que forma a bilirrubina, né, é a hemoglobina. Então, a hemoglobina presente nas hemácias corresponde aí a 86% aproximadamente da bilirrubina que a gente tem no nosso organismo. E aí a bilirrubina ela é formada lá na medula óssea, no baço, no próprio fígado, né? Mas quando ela não é formada no fígado, ela vai ter que ser transportada na circulação, tá? Ela é transportada ligada à albumina e vai chegar no fígado, vai sofrer um processo de conjugação. A gente chama isso de bilirrubina direta. Então eu tenho a bilirrubina indireta, que é a bilirrubina não conjugada, e eu tenho a bilirrubina direta, que é a bilirrubina conjugada. E na infecção por coronavírus, a gente tem um aumento da bilirrubina indireta, principalmente, justamente porque você tem prejuízo nas células hepáticas nessa função de conjugação, tá? Então, a função hepática vai aumentar a ST, a LT e vai aumentar a bilirrubina total, principalmente a fração indireta.
E com prejuízo também na função de síntese do fígado, você vai ter diminuição de albumina, tá? Função renal também pode se alterar, Já ia né? perguntar Então, da aquele função caso que eu comentei, né? Aquele caso que eu comentei do jovem de 23 anos, que já está fazendo diálise. Então, como é que a gente avalia a função renal? A gente avalia a função renal principalmente através da dosagem da creatinina e através da dosagem da ureia, né? Creatinina é uma substância produzida normalmente no nosso corpo. Então, todo mundo produz creatinina espontaneamente a partir da creatina e da fosfocreatina. E aí essa creatinina, que veio da fosfocreatina e da creatina, ela vai ser filtrada pelos rins. Então, diariamente, você vai ter uma excreção de creatinina. Ora, então, diariamente eu vou excretar ali uma quantidade de creatinina. Se os meus rins começarem a diminuir a sua função, o que vai acontecer? Eu vou ter menos creatinina na urina e mais creatinina no sangue, né? Então, você vai ter um aumento da concentração plasmática da creatinina. E aí, óbvio que quanto maior, né, então vamos lá, é até 1,2. Se você tem uma creatinina de 1,4, é ruim. Se você tem uma creatinina de 2,5, é pior. Se está em 3,6, pior ainda, né? Então, quanto maior os níveis de creatinina no sangue, pior. E outro marcador é a ureia, né? Então, a ureia, ela vem da onde? A ureia vem da degradação, né, das proteínas, vem do catabolismo das proteínas, lá do grupamento amino, lá em NH3, né? Então ele vai ser convertido lá no fígado através do ciclo da ureia, né? Vai ser convertido ali, a amônia que foi formada vai ser convertida em ureia, e a ureia vai ser excretada na urina. Com a função renal prejudicada, vai ter o quê? Vai ter acúmulo de ureia na corrente sanguínea. Então, esse acúmulo de ureia na corrente sanguínea também demonstra uma diminuição da função renal. Então, esses são os dois principais marcadores, ureia e creatinina. Óbvio que existem outros, né? Existem várias fórmulas que podem ser aplicadas, enfim. A gente teria que dar uma aula só de função renal, né? Não é esse o objetivo, é só mais falar, né, dos pontos principais. Então, aumento de ureia e aumento de creatinina demonstra o quê? Demonstra um prognóstico ruim. Tá joia? Então, em relação à função renal, seria mais isso, tá? Agora, óbvio que existem várias outras substâncias que vão ser analisadas. Por exemplo, eletrólitos, sódio, potássio, né? Muito Então, bom é muito falar importante, disso, né? Rodrigo. Avaliar sódio, avaliar Eu potássio, sou de né? Então, equilíbrio básico e estou comentando o quanto legal. isso altera também, né? Também, com Que bom certeza. que você está comentando isso. Então, por exemplo, se o paciente tem uma disfunção renal, já começa a ter o quê? Aumento de potássio, né? Então, a disfunção renal já vai levar à hipercalemia. Então, já é também mais uma coisa que vai corroborar para o prognóstico ruim em função da lesão renal. A lesão pulmonar, por uma perda de água, né, acaba havendo aí uma desidratação pela própria lesão pulmonar, vai levar uma alteração, um aumento das concentrações de sódio devido a essa perda de água, né? Então, essa infecção respiratória também aumenta sódio. Então, você vai ter o quê? Aumento do sódio e aumento do potássio. Então, são parâmetros que vão ser monitorados ali direto para avaliar como é que está a resposta desse paciente. Então, se ele está normal em relação ao sódio e potássio, é um parâmetro bom. Se ele tem alguma alteração de sódio e potássio, não é um parâmetro ruim. Certo. Então, todos os parâmetros vão sendo monitorados diariamente, continuamente, para saber se ele está evoluindo bem, se ele está evoluindo mal, né? Tem um outro marcador também, que avalia a função pulmonar. Na verdade, é um marcador muito amplo, tá? Se altera em várias situações, mas ele vem sendo utilizado bastante na COVID, que é a lactato desidrogenase, que é uma enzima, né? LDH. Vamos lembrar lá da glicólise, né? A glicólise anaeróbica e tal, né? Então, a glicose, quando vem sendo quebrada ali, na glicólise anaeróbica, ela forma piruvato e o piruvato se transforma em lactato,
Quem converte piruvato em lactato é a lactato desidrogenase. Então, é uma enzima presente em muitas células. Então, lactato desidrogenase pode ser, por exemplo, um marcador de hemólise, de anemia hemolítica, porque nas hemácias você tem uma alta concentração de lactato desidrogenase. Mas no COVID, né, é um marcador de quê? É um marcador de infarto pulmonar, né, de lesão pulmonar. Então, o LDH aumenta em um monte de situação. Aumenta no infarto, aumenta na hemólise, aumenta no infarto pulmonar. Mas no caso da COVID em específico, né, é usado para avaliar a extensão da lesão. Então, se o paciente está lá internado e começou a ter aumento de LDH, é ruim. Isso é um prognóstico ruim. Isso demonstra um aumento da lesão pulmonar. E essa lesão pulmonar, a gente sabe, né, que tem aquela última fase lá, da fase 3, né, da tempestade de citocinas e tal, né, então, que agrava ainda mais essa lesão pulmonar, certo? Fique à vontade para comentar, hein, Kézia. Eu vou ligando, Não, ligando o falador aqui. Então, tudo que eu gostaria que você falasse, que eu já falei dessa parte da hemólise também com os meus alunos. Já comentei que essa é uma evolução que a gente tem visto e legal a gente associar isso com o exame, né? Que é o que você está fazendo. Exatamente. Porque assim, o que é legal, eu sou apaixonado, né, por interpretação de exames e tal, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Pela análises clínicas, pela farmácia clínica também. Sim. Direto os alunos me mandam o resultado de exame, um monte de gente me manda o resultado de exame. Todo dia assim tem. Sempre, né? Todo dia tem exame no meu WhatsApp. Eu também vejo. Todo dia. Mas eu não ligo, não. Eu acho bom, pode mandar. É sempre um caso clínico, né? Às vezes é um caso clínico que vai para a prova. É isso aí, isso aí. Muito bom. Aí, gente, nós temos as proteínas de fase aguda, né? Que a Kézia comentou lá da resposta inflamatória. E a gente tem que lembrar que a gente tem aquelas proteínas de fase aguda, que também vão induzir, né, o fígado vai responder, né? Então, o que acontece? A gente tem o dano lá, dano celular, e aí as células inflamatórias vão liberar citocinas, IL-1, IL-6, né, TNF-alfa, por aí vai, né? E o que vai acontecer? O fígado vai responder. Então, o fígado vai responder produzindo o quê? Proteínas de fase aguda, reagentes de fase aguda, né? Então, a gente tem aquelas proteínas de fase aguda positivas e negativas. Tem aquelas que aumentam e tem aquelas que diminuem. E eu vou falar de uma para vocês não confundirem. A gente falou lá no início do PCR técnica, né? PCR técnica, né? Proteína, né? Isso. Reação da cadeia da polimerase, não é isso, Kézia? PCR técnica, né? Isso. Reação da cadeia da polimerase. E tem a PCR proteína C reativa. Isso. Então não confundam PCR técnica com PCR proteína de fase aguda. Sim. Então aqui eu estou falando de quê? Da PCR proteína de fase aguda, tá? Então o que é a PCR? É aquele indicador de fase aguda, de uma resposta inflamatória, né, em atividade. Então se tiver uma resposta inflamatória em atividade, vai aumentar a PCR. Uhum. Então você já consegue correlacionar. PCR alto significa o quê? Resposta inflamatória. Verdade. Então, o prognóstico é bom? Não, é ruim. Quanto maior os níveis de PCR, pior é o prognóstico. Tudo isso que a gente está falando, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, que esses marcadores eles não são específicos. PCR aumenta diante de várias situações, né? Verdade. Se você tiver, sei lá, uma unha encravada, tiver purulenta ali, pode dosar PCR que pode aparecer alto lá. Verdade. Não quer dizer que você está com Covid, não, né? Então, assim, PCR aumenta desde uma unha encravada com pus até uma reação mais exacerbada, né, de um coronavírus. Mas é um marcador importante para quê? Porque pelo quadro do paciente, você vai fazendo aquilo que eu comentei lá no início, vai fazendo a curva. Exato. Então, fazendo a curva do PCR, dosagens seriadas, né? Fez uma agora, faz outra daqui a pouco. Vai em intervalos de tempo, de dias, e vai acompanhando a evolução. Então, isso faz parte do acompanhamento da evolução. Sim. Então, o PCR é um indicador de processo inflamatório importante, tá? Um outro marcador de processo inflamatório importante
é a ferritina. Muita gente esquece da ferritina. Mas a ferritina tem sido, né, tem vários artigos saindo mostrando também as alterações da ferritina, justamente pelo fato de ser uma proteína de fase aguda. Sim. Ah, professor, ferritina não é só para metabolismo do ferro? Não, ferritina é usada para avaliar como é que está o metabolismo do ferro, né? Enfim, quando a gente vai avaliar anemia ferropriva e tal, quem fez hematologia agora teve até prova, né, que caiu isso, né? É, mas, enfim, nesse caso a gente está falando da ferritina aumentada em resposta à fase aguda da infecção. Então, o aumento de ferritina também é um prognóstico negativo, também é um prognóstico ruim, Sim. tá joia? Então, tem vários marcadores, né? Então, você repara que a gente já acabou falando de um monte aí, mas Verdade. é bastante coisa, né? Bastante coisa. Depois a gente faz um resumão no final, né? Já tá na hora da gente fazer o resumão, eu acho. Tá na hora? Acho que sim. Deixa eu só falar de mais alguns aqui. Pode ser ou não? Acabou o tempo já? Ai, ai. Olha só, além de lesão, a gente falou de lesão hepática, lesão renal, pode ter lesão cardíaca também. Exatamente. E aí eles começaram a estudar os marcadores cardíacos em paciente com coronavírus. Então, eles já têm estudo correlacionando um marcador importante que o seu aumento também demonstra um prognóstico ruim, que é a troponina I. Tá? Então, existe uma metodologia que a gente até tem no nosso laboratório, que é a troponina I ultrassensível. Ela consegue detectar quantidades bem pequenas de troponina. E aí, o que acontece? Pacientes que têm troponina I aumentada, é um marcador de lesão cardíaca, mas é um prognóstico ruim também. Isso demonstra que está tendo uma alteração cardíaca também, além das alterações que podem estar em curso, né, como alterações pulmonares, alterações renais, hepáticas, pode ter alterações cardíacas também. Tá? Então, troponina I é um marcador muito importante e os estudos têm mostrado, né, tem vários estudos de meta-análise saiu uma meta-análise agora mostrando, né, que os resultados dos pacientes que apresentaram as formas mais graves da doença tiveram troponina I aumentada. Sim. Então, também é um marcador importante. Então, se você quiser, a gente pode fazer um resumão aí. Pode, estamos para que um minuto, mas qualquer coisa a gente volta. É muita informação, mas vamos lá, vamos fazer um resumão então, pessoal. Ó, desse monte de coisa que foi falado, né? O que é mais importante, então, a gente ter em mente, né? Vamos sair daqui com isso, ó. Linfócitos, né? Então, você vai ter diminuição de linfócitos. Diferente do que se espera, para uma infecção viral, a gente vai ter linfocitopenia. Então, linfocitopenia acontece em cerca de 83% dos pacientes. 83% vai ter linfocitopenia, tá? Aumento de proteína C reativa, aumento da PCR, é um marcador super importante. Tá? Você vai ter aí cerca de 60% de pessoas com aumento da proteína C reativa. Aumento da LDH, da lactato desidrogenase, em aproximadamente 41%. E as plaquetas? Como é que tá aí na porcentagem? Então, aqui eu não tenho esse dado de plaquetas, não, mas eu tenho do dedímero. Então, o aumento do dedímero, né, em 43%. Bastante. Então, você vai ter aumento do dedímero, né, bem importante. Mas aí, quando você vê aumento do dedímero, né, você tem que lembrar daquela tríade, né, dedímero, contagem de plaquetas, sim, né, TAP. associado. Então, vai ter alterações, a tríade, né, daquela coagulopatia de consumo, né, porque acaba consumindo ali os fatores, as plaquetas, então plaqueta cai, dedímero aumenta e... Qual é o outro que eu falei mesmo? Até fugiu aqui. TAP. Isso. E o TAP prolonga, né? Falei aqui que a gente está no resumo já, Rodrigo. Meu Deus, já estamos no resumo já. Não sabia que tinha esse negócio de tempo. Tem tempo, né? Tem. É porque eu esqueci de te falar, porque você está acostumado com o YouTube, né? Que não tem tempo. Aqui tem, é 1 hora. É 1 hora? Caramba, já tem 1 hora que a gente está conversando. 1 hora. Caramba. Mas o papo tá muito bom, nem viu o tempo passar? Passa rápido, né? Legal, né? Essas coisas. Caramba. E a galera
tá participando aí, tá entrando, comentando, né? Tá sim, o pessoal tá gostando né, da conversa, isso é bom, É, né? Seus legal. alunos de hemato, acho que você convocou muito bem eles, tá tudo falando ali. Passar rápido mesmo. Mas aí, pessoal, agora a gente tem tempo, deixa eu só, então, né, fazer esse resumão aí, ó. Sim. Então, a gente falou da diminuição de linfócitos, né? Aumento da proteína C reativa, aumento da LDH, aumento do dedímero, aumento da ST, aumento da LT, diminuição da albumina. São marcadores muito importantes, tá? Acho que são os principais, são os mais importantes. Óbvio que existem outros, tá? E quando o paciente está lá, a gente tem também, aumentou bastante, Kézia, você não tem noção. É a gasometria. Ah, Nossa senhora, é que a eu tô gente agora vai ter trabalhando que. com isso, com gasometria, então que bom que você tá falando, Caraca, aumentou porque é uma demais, coisa, demais, demais. é inevitável, né, Rodrigo? A gente Demais. visualiza essa alteração aí, e uma das formas da gente visualizar essa alteração de equilíbrio ácido-básico, por exemplo, é com a gasometria, né? É. Então a hipoxemia, né? Sim, Então o paciente que está ali no ventilador também tem que. O tá ventilador tem que monitorado, ficar né? monitorando direto. Às vezes está ventilando demais, está ventilando de menos, então Sim, sim. sobe gasometria de 20 em 20 minutos. Ah, A mas que gente, bom que você falou isso, porque meus alunos perguntaram e eu falei, gente, teoricamente é para ser monitorado constantemente esses não, é parâmetros. direto. A gente fazia por dia, assim, vamos botar antes da pandemia, antes do Covid, Aham. a gente fazia mais ou menos umas 10, 15. Quando num dia, hoje bombou, era 20 gasometrias. Quando bombava era 20. Uhum. A gente já está fazendo 100. Nossa. A gasometria direto, né? pH, PO2, PCO2, lactato, bicarbonato, excesso de base. Então ele está ali sendo monitorado direto. Verdade. Então a gente tem que ter esse trabalho. Hoje tem uma pessoa especificamente lá no gasômetro, vai ter uma pessoa especificamente para fazer gasometria, porque senão a gente tem que parar tudo para fazer gasometria. É porque chegou, tem que fazer, não é isso, Rodrigo? Eu estava até recomendando eles que Sim, geralmente é sim. assim, não pode esperar, né? Não, tem que ser direto. Sim, Então, gasometria é outro exame que tá bombando, sim. tá? Ah, Imagina. paciente, aí não tem um parâmetro, tá, pessoal? Qual é o parâmetro de gasometria? O parâmetro é o valor de normalidade, né? Então você tem que pegar lá os valores de normalidade e comparar. Mas eu digo assim, que a gasometria, muitas vezes o paciente está lá no ventilador. Aí se ele estiver hiperventilando, a gasometria vai acusar se está hiperventilando. Se ele estiver hipoventilando, a gasometria também vai acusar, né? Então, numa hiperventilação, o paciente vai chegar lá com alcalose, vai chegar lá, né, todo descompensado. Numa hipoventilação, ele vai chegar já em acidose e tal. Então, assim, isso tudo vai ser monitorado, vai ser medido pela gasometria, Exatamente. tá? E aí a gente também tem que saber, né, enquanto farmacêutico, enquanto profissional que está ali, biomédico e tal, interpretar, né? Por exemplo, teve um dia que chegou lá, eu tava lá eu era o responsável pelo plantão, então era tudo minha responsabilidade ali. E aí teve uma gasometria que eu achei, e ela veio como gasometria arterial. Mas primeiro, pela cor do sangue você já vê, né, que, poxa, esse sangue tá muito Ai, escuro, né? excelente isso. Aí eu falei, pô, esse sangue tá Tá estranho. estranho. Aí quando eu passei no gasômetro, eu vi que a PO2 estava muito baixa. Eu falei, Hum, não, essa gasometria deve ser venosa. Eu acho que ele confundiu lá na hora. Aí depois eu liguei lá pro posto, né, que me mandou. E aí ele falou, ah, não, é venoso, doutor. Eu falei, não, porque vi como arterial. Ainda bem que eu liguei e perguntei, né? Porque senão eu poderia liberar aquele resultado como gasometria arterial, tudo alterado, mas era gasometria totalmente. venosa, Exata. né? Nossa, excelente você dar esse exemplo, Rodrigo, porque eu dei essas diferenças e ainda perguntei, né? E possivelmente vai ser tema de prova. Essas Oi, diferenças ó. da arterial e venosa, porque e é a nossa função, né, enquanto analista ali, visualizar essas pequenas diferenças, né? Não, tem alguma coisa errada com esse sangue aqui. É, com certeza. Né? Porque Excelente. primeiro
pela cor do sangue, mas quando eu passei no equipamento, eu falei, ou o paciente está muito mal, É. poderia ser também, né? A gente, lógico, né? Pode realmente estar muito mal, eu já ia ligar para o médico e falar, ó, doutor, o paciente está muito mal aqui, como é que ele está aí, enfim. Mas nesse caso aí era uma gasometria venosa, então menos mal, né? Menos, Menos mal. bem menos. Então aí veio cadastrado para mim, eu corrigi lá e liberei corretamente, né? Sim, sim. Então é Não, muito excelente. bacana isso E aí. assim, é bom você comentar desse aumento, né, da gasometria, porque a gente tem, né, escutado o relato dos médicos também falando dessas alterações, né? Muitas vezes o Uhum, paciente chega ali e tá com uma saturação, por exemplo, de O2 totalmente alterada e tá. E muitas vezes, né, eu já vi até um relato de um médico falando do paciente teoricamente está bem, mas quando você vai fazer a gasometria, você vê que as coisas não estão muito tranquilas, né? é, A nível de parâmetros de gasometria mesmo, de equilíbrio ácido básico. Então, é exatamente, um parâmetro que aumentou, então, que bom que está dando conta de fazer tudo, né? Para acompanhar exatamente, esse processo, porque é um processo que a gente vai ver visivelmente nessa inflamação, nessa infecção por exatamente. COVID, por coronavírus, né? E aí, eu acho que assim, só para fechar, já que a gente tem um tempinho, né, a gente tem marcadores que são mais, vamos dizer assim, são exames mais caros de se fazer, mas já tem, já ouvi falar que, por exemplo, lá no Jaime já vai começar a fazer, que é a nossa referência aqui, que é a dosagem de interleucina 6. Ai, que legal, Então, Rodrigo! então a Tão legal IL-6, você né, falar disso, porque eu tava pensando que, assim, logo no início eu falei, nossa, podiam começar a dosar as citocinas, né? Porque eu acho que vai é, direcionar muito o tratamento. Nossa, que sim, bom que você sim. falou isso. Então, assim, a interleucina 6 aumentada, né, vai ser o quê? Vai ser um prognóstico ruim também, porque demonstra uma alta atividade inflamatória ali, né, liberação de citocinas. Então, a interleucina 6 também é um parâmetro que vai ser dosado, né? Sim, Ah, por que que não é feito? Ó, é caro, é muito caro. A dosagem de IL-6 não é uma tecnologia barata e acessível ainda. sim. Mas é assim mesmo, às vezes a tecnologia chega, ela é cara, depois ela vai se barateando com o tempo. E tem um outro também que pode ser usado, mas eu acredito que ainda nem todos os lugares têm, que é a procalcitonina, né? Então a procalcitonina também é um marcador que vai ser útil para quê? Para que serve a procalcitonina? Então vamos lá. A procalcitonina é um peptídeo que ele é produzido pelas células da tireoide, né? As células parafoliculares ali da tireoide produzem, ela vai ser clivada, né, em calcitonina, tá? O que acontece? Quando a gente tem lá endotoxinas, TNF-alfa, IL-6, IL-1 e tal, isso tudo vai estimular a expressão gênica e Exato. vai culminar com a liberação sistêmica não endócrina da procalcitonina, tá? Só que o que acontece? Em infecções virais, você tem aumento de interferon gama. E aí o interferon gama inibe, modula negativamente a expressão da procalcitonina. Então, para que serve a procalcitonina, então? Se a procalcitonina estiver alta, isso é sugestivo de uma infecção bacteriana, né, de uma sepse, de uma coisa bem grave, né? Quando a procalcitonina está mais baixa, isso já é mais indicativo de que você tem uma infecção viral ali, como por exemplo pelo Covid. Mas assim, a procalcitonina ainda, os artigos que eu li, pelo menos até o momento, que sai muita coisa o tempo todo, às vezes a gente não dá conta, né? A comunidade científica está trabalhando demais, demais. Demais. Mas assim, pelo que eu li, né, a procalcitonina ainda estão estudando melhor a melhor forma de usar esse marcador. Mas assim, é um marcador para avaliar a infecção bacteriana sistêmica, né, principalmente em sepse. Estou tentando acompanhar, que é difícil acompanhar, né? É, é difícil. No outro Difícil lado, acompanhar os comentários ali. é uma. Mas assim, o tratamento ainda, né, a gente tem pelo menos eu como profissional da saúde, como professor, né, a gente tem que acompanhar o que está saindo na comunidade científica. Verdade. Então, as informações, a gente está todo mundo está aprendendo, né? É uma coisa muito nova, muito nova. É, todo Por dia exemplo, é uma coisa nova, né, Rodrigo? é, até pouco tempo atrás, por exemplo, não se dava tanta importância para a obesidade.
Hoje já se dá muita importância para a obesidade, porque a gente sabe de todo o contexto inflamatório que envolve a obesidade, né? Exatamente. Então, o tecido adiposo não é apenas um estoque de energia, para a gente estudou na época, né? Lá atrás, né? Proteção mecânica, Ele é estoque de bem energia. ativo e bem É muito mais do que inflamatório. isso, né? Exatamente. Produção de várias substâncias inflamatórias ali. Ou Exatamente. seja, isso tudo agrava, né? Pode agravar. Então, o paciente obeso, além dessa questão inflamatória, tem a questão mecânica mesmo, né? Que ele está ali, ele não consegue expandir. A gordura abdominal atrapalha a expansão da caixa torácica e pode agravar ainda mais o seu caso. Verdade. Então, assim, é uma coisa que a gente está aprendendo, pessoal. É, Ninguém tem todas as respostas, né? não. Ninguém tem todas as respostas. Eu procurei buscar informações mais atuais. Na verdade, tudo que sai hoje é atual, né? Tudo de 2020. É Mas na semana que verdade. vem já sai outra coisa na outra, enfim. A gente fica maluco tentando acompanhar isso tudo. Aqui, o Alessandro perguntou qual é o protocolo para coleta de Covid para os pacientes intubados, suave ou coleta de secreção nasofaringe? Na verdade, para fazer, se for necessário fazer o PCR, né? Se for necessário fazer o RT-PCR, você tem duas possibilidades de fazer o RT-PCR. Você pode fazer com o próprio suave, né? Nasofaríngeo. A orofaríngeo vai ficar mais complicado, né? Porque ele vai estar entubado ali, mas Aham. eu acho mais difícil. É, ou também pode ser feito tem um equipamento chamado bronquinho, né? Que é feito com a secreção, o lavado brônquico. Uhum. Então, o teste de PCR pode ser feito com Ah, essas duas possibilidades, fazer com esse lavado brônquico, né, através do bronquinho, aham. ou com suave, de naso e orofaringe. Ah, beleza. Gente, aqui perguntando, será que no ano que vem teremos uma pandemia com vírus mutado? A gente não sabe. Na Acho que não. verdade, É, a gente não não sabe de tem como nada, né, saber. Rodrigo? Mas eu acho que É, saindo a vacina, duas coisas que eu acredito, assim, na verdade, uma principal, que é a descoberta do anticorpo, né, neutralizante. Eu acho que isso vai ser mais rápido, talvez, do que a vacina, se as indústrias farmacêuticas e as brigas políticas deixarem. E exatamente. a vacina, com certeza, vai ser o que vai nos ajudar aí nesse tempo, né? Minimizar um pouco esse caos que tá, né? Eu acredito que vai entrar mais uma vacina no nosso calendário, né? Só para esclarecer como é que funciona, Isso, aproveitar esse contexto aí. Por sim. exemplo, lá no o nosso PA de Vitória, né? Quem mora em Vitória e tal, ele é um centro de referência, ele é sentinela, que a gente chama, né? Então, toda semana a gente tem que mandar 5 amostras de pacientes sabidamente positivos para influenza, amostra de sangue, para o Ministério da Saúde. Então, isso é de um lugar. Então, tem isso espalhado em todo o Brasil, vários centros sentinelas que mandam amostras de sangue de pessoas sabidamente positivas para influenza para o Ministério. Para que servem essas amostras? Para ver como que está sendo a expressão do vírus, né, no Brasil, para que seja desenvolvida uma vacina mais adequada para o tipo de vírus que sofre mutação. É É. inevitável, ele sofre mutação, o vírus RNA, né? Vírus RNA, mutação muito rápida. E é até bom você É, falar isso, que o da gripe sofre uma mutação ainda maior do que a gente está ainda observando no maior, corona. sim, ainda maior. Então, assim, eu acredito que no ano que vem, vamos dizer, desenvolver uma vacina, beleza. No outro ano, a vacina já vai ser diferente, então vai ter que ficar vacinando sempre. Pelo menos isso é o que eu acho, tá, pessoal? Pode ser que não. Mas se for seguir a mesma linha de raciocínio do influenza, vai ser dessa forma, Vai ser sempre, tá? vai ter uma vacina, exatamente. Eu acredito que deve ser nessa linha aí também. Olha que interessante, como é importante a gente abrir esse espaço aqui, né, de colocar para perguntas também, para esclarecer Exatamente. essas Tem uma coisas. pergunta interessante aqui, ó, se a pessoa estiver contaminada com outro vírus, isso altera a chance de contrair Covid? Não. Ela Não, pode ter contaminação por dois. Ela é, pode ter influenza, H1N1 e Covid. Ela pode sim. ter dengue, Foi Covid. até isso que eu estava comentando, que muita gente pergunta sobre Aí seria até a pior, questão né? da resposta imunológica.
ela teoricamente vai responder aos dois, mas vai depender de como ela está naquele momento, né? Como está a imunidade dela naquele momento. Se está mais, né, comprometida para um vírus do que para o outro, enfim, isso vai depender da pessoa mesmo nesse momento. A minha aluna também perguntou aqui você acredita que a maior parte da população vai ser infectada pelo vírus? Como é que você... Essa é uma Sim, pergunta capciosa. não, acredito que sim, só não pode ser todo mundo ao mesmo tempo. Sim, Eu estava inevitavelmente, né? eu estava ouvindo uma entrevista de uma professora da UFES que ela é pós-doutora em epidemiologia, né? Então, é uma pessoa que a gente tem que dar muitos votos de confiança porque ela realmente dedicou a vida estudando isso, né? Então, ela é pós-doutora em epidemia, não é qualquer pessoa. Ela Sim, estava explicando a questão das curvas, né? Porque a gente achava que ia ser uma curva, depois ela ia cair, pronto, vamos voltar. Mas a gente sabe que não é assim. A gente quer dizer, inicialmente achava-se que ia ser uma curva e ia cair. Agora não, a gente sabe que essa curva ela vai cair, depois ela vai aumentar de novo, vai aumentar ainda mais. Ou seja, qual vai ser a estratégia, né? Qual vai ser o mundo novo? A gente vai ter muitas alterações, muitas mudanças. Libera a pessoa para trabalhar, daí restringe, libera determinado comércio, restringe, vai ficar nesse libera e restringe. sim. Se não me engano, Até foi na ir vendo França, como é né, que que vai liberou a evolucionar. escola, daí voltou atrás, enfim. Vai É, ter que ficar medindo isso o tempo todo. Enquanto não tiver uma vacina realmente, vai ser assim. Então a verdade. solução que eu entendo vai ser o quê? A vacina. Quando tiver Sim, vacina, a gente está mais, tá mais né, pode tranquilo. voltar ao normal, entre aspas, né? Sim, sim. Espero Não, que a gente aprenda, né? Espero que a gente aprenda muito com essa pandemia, também espero. né? Espero que a gente tire muito Perguntaram aqui aprendizado, né? Investir mais em sobre, ciência, investir na nossa, na saúde, né? saúde, nos hospitais, por favor. E principalmente a ciência, né, que está aí também por baixo de tudo isso. Perguntaram uma coisa que a Exatamente. gente já comentou também, Rodrigo, sobre o teste negativo, se o teste rápido for negativo e o de quimioluminescência também. Na verdade, o teste negativo não fala aí, não vai dizer muita coisa, né? Porque o teste ele vai ter uma sensibilidade, né, a partir do momento que a pessoa. Então vamos lá, sintomas. Eu apresentei sintomas hoje. Quanto tempo depois que eu tenho que fazer esse teste, né? Então a recomendação é que você faça o teste 8 dias, a partir de 8 dias após você ter apresentado os primeiros sintomas. É quando você vai ter aí a produção de anticorpos detectáveis. Se você fizer antes disso, a sensibilidade do teste, ou seja, a capacidade de detectar os anticorpos, é pequena. Então, a partir do 8º dia, você já começa a aumentar, você já começa a ter uma sensibilidade boa. Essa sensibilidade vai aumentando. Para a IgM, ela chega, depende do teste também, depende da qualidade, depende de vários fatores. Mas testes de boa qualidade vão ter uma sensibilidade de 99,9%, por exemplo, se eu não me engano, com 12 dias. Aí eu tenho que confirmar, mas enfim. O que é importante é você saber que dependendo do período que você fizer, pode dar negativo, mas vai ser um falso negativo, Sim, tá? Já o falso positivo é menos comum de acontecer. A especificidade do teste, dependendo do teste, óbvio, né, chega a 99,9%. Ou seja, se der positivo para coronavírus, é pouco provável que não seja. Pode até não ser, mas é pouco provável por causa da especificidade do teste. a preocupação maior é com esse negativo, que pode ser um falso negativo, né? Exatamente. Pode ser um falso negativo. Sim, A pessoa acha que está tudo bem, relaxa, depois lá na frente ela está sim. contaminada, né? Perguntaram também sobre a questão das vacinas, né? Se acha que não vai encontrar. Gente, eu particularmente acho que está bem perto já. Tem muitos protocolos, mais de 100, na verdade, 8 sendo testados em humanos, né, já. É claro que, assim como a medicação que o Rodrigo falou da evidência, as vacinas vão passar por fases. Mesmo sendo mais rápido, elas têm que passar por essas fases, né? Então, primeiro um grupo de pessoas, depois a gente aumenta mais e mais. Então, isso tudo está ligado à segurança dessa vacina, né?
Então, Uhum. ainda precisa evoluir nesse passo de vacinar o maior número possível e ver se essa imunidade ela foi suficiente para neutralizar o vírus. Então, isso é uma coisa importante. Não basta só eu criar uma vacina. Muita gente me pergunta da vacina também, né? Porque eu sou da área molecular. Eu falo, Aham. calma, é uma coisa de cada vez. Primeiro a gente descobre ali qual vai ser a parte, né? E depois a gente vai testando a maior parte possível de pessoas. Então, eu acho que está bem perto, não tem essa. Eu acho que não corre esse risco de não achar, né, uma vacina. Vai achar, só que a gente Uhum. precisa de mais Vai tempo, achar, né? com certeza. E aí, eu acho que agora, assim, para a gente encerrar, um aluno também perguntou, o Luiz me perguntou, Rodrigo, sobre a atual, né? Vendo essa situação aí do teste sorológico, ele mandou na caixinha aqui inbox. Vendo essa situação que a gente já está vendo dos cálculos sorológicos aqui no estado, a maior Uhum. parte ainda não se contaminou, né? Isso é uma coisa Exatamente. importante. Só 2%, não é isso, se eu não me engano, Rodrigo? Exatamente. É, por aí. Assim, esses números ainda não tem como afirmar com 100% de São certeza, cálculos, óbvio, né? né? É tudo cálculos, mas pelos cálculos, sim. É aproximadamente 2%. Sim, então assim, é algo que a gente não, na verdade, a gente ainda está nessa subida do pico que você falou, né? É, Então a gente achava que ia ser uma coisa mais assim, né? Mais rápida, vamos dizer assim. E no fundo, a gente que é da área mesmo da ciência, a gente já estava se preparando para algo que está é, numa subida, está numa evolução ainda, infelizmente, né? Então, isso. a gente ainda precisa se Considerando preparar para isso. isso, Considerando essas questões de subnotificação, né, porque principalmente. esse inquérito sorológico mostrou para a gente a subnotificação. Sim. Então, quando eu recebo um número, uma informação, por exemplo, a gente tenta acompanhar, mas eu nem vi o que saiu hoje, né? Mas vamos dar em 250 mil casos no Brasil, por exemplo, multiplica por 5 pelo menos, ou mais, né? A Então subnotificação esse número é bem maior, porque a subnotificação é muito grande, é verdade. né? Esse é o nosso grande questão. Gente, eu acho que a gente está encerrando. É muito legal, né, Rodrigo? Eu sabia É que ia ser legal, é um legal. sucesso a gente conversar, no sentido da gente ter uma troca muito legal de experiência, de leitura, de gostar, né? De fazer essa informação de uma maneira mais simples. Eu vejo que você faz isso já também. Até o nosso aluno da farmácia, o Renzo, colocou aí que isso está sendo fundamental para a família dele, né? E vários alunos que estão colocando aí para a gente, agradecendo. A gente agradece a participação também, porque a nossa vontade, gente, é justamente levar esse conhecimento de uma maneira mais simples para vocês, mais acessível via aí rede social. Então, a gente está usando o nosso tempo para contribuir com vocês e com a família de vocês, né? E com a É nossa isso aí. família também. Então, muito obrigada a todos que participaram aí. Muito obrigada, Rodrigo, pelas contribuições. Eu que agradeço, Kézia, o convite, né? E fico à disposição para contribuir sempre. Sempre que a gente puder levar um pouquinho de informação, né? Um pouquinho de bate-papo qualificado nesse sentido, né? De experiência, de troca de experiência, né? Teve muitas participações aí, ó, muitos amigos que eu tô vendo aqui e tal. Então, assim, tamo junto. Acho que é assim que a gente constrói, né? É isso aí. É isso aí. E eu tenho visto várias instituições fazendo isso, né, Rodrigo? A Sociedade Brasileira de Genética Médica, várias outras usando esse espaço como uma forma interativa mesmo, né? Que aí foge um pouco disso de não é uma aula, é um bate-papo, então É um acaba sendo bate-papo, mais é, gostoso, né, de os nossos alunos participarem também. Então, muito legal, com certeza também estou disponível. E mais uma vez, muito obrigada. Muita experiência para compartilhar. é. Gosto muito, muito legal. E Valeu, gente. Obrigado aí pelos comentários, foi muito legal. obrigada A mesmo. participação de vocês, né, também foi muito boa. Fundamental, gente. Nossa, com certeza é o que enriquece essa parte final, né? Eu sempre gosto de ter essa participação mesmo, tirar dúvidas reais, né? De É isso ajudar aí. realmente aí. Então, que bom que eu acho que a gente está fazendo essa nossa parte aí, né, Rodrigo? E aí, Venho assim, se tiver agradecer, alguma dúvida que eu possa esclarecer depois, pessoal, fiquem à vontade, tá? sim, para entrar Eu em posso contato. demorar, posso não responder tão rápido assim como eu gostaria até, mas assim, fiquem à vontade, tá? Para
quiserem mandar alguma dúvida, pode adicionar lá no Instagram, O meu tá? E também. aí Estamos pode jogar lá que a disponíveis. gente vai conversando, tranquilo. Quem me conhece, meus alunos sabem que eu sou bem tranquilo quanto a isso. Às vezes eu não respondo tão rápido, mas eu respondo, Isso aí. tá Eu bom? também estou disponível, gente. Então, que bom, Rodrigo. Muito obrigada mesmo.